Sim, a mesma coisa. A fala de Deus, o pensamento de Deus, o modo de falar está unido totalmente com a essência de Hashem. Não existe separado. Mesmo depois que já saiu para criar os mundos, continuou unido como se estivesse antes de criar os mundos. Como a gente falou, Deus é o mesmo antes de criar o mundo e depois de criar o mundo. Não mudou nada para ele. Então o que aconteceu aqui? Que fala é essa? A diferença foi para as pessoas, para os receptores, para as criaturas. Quando Deus fala, modo de falar, eu escuto. As criaturas agora tiveram essa revelação, mas para Deus não mudou nada. Antes de falar, depois de falar. A questão é que Deus ele criou o mundo, ele fez toda uma ocultação, toda uma ordem de causa e consequência e descidas de níveis com muitas ocultações até chegar ao ponto das criaturas se sentirem como uma criatura separada deles e receber a vitalidade deles e não se anular totalmente. Isso é algo que Deus fez para a gente sentir assim. Na verdade, a fala dele, que criou o mundo, está unida com ele, igual todo mundo, todo o resultado dessa fala está unida com ele, só que a gente não sente isso, porque Deus fez essa ocultação. Então, a diferença, quando a gente fala que Deus falou, a diferença só é para quem escutou, só para os receptores. Mas para Deus continua a mesma coisa, a unicidade, continua o mesmo Deus, antes de criar o mundo, depois de criar o mundo, para Hashem é uma coisa só. Todas essas ocultações, chamado Hester Panim, ocultação da face, quer dizer, Deus está aqui, mas está se camuflando, se ocultando, para a luz divina não está totalmente revelada, de uma maneira que os inferiores, nós não íamos conseguir receber e continuar existindo dessa maneira que a gente foi criado. Por isso parece que a luz, a divina, está como se fosse separada de Deus. Parece como uma fala separada, igual a fala do ser humano, mas não é. Só parece assim para nós. Mas perante Deus não existe nenhuma ocultação, nenhum tipo de ocultação. Como está escrito, como a luz, como a escuridão, não faz diferença para Deus. A escuridão não atrapalha a Deus, vamos chamar assim, porque todas essas ocultações, essas vestimentas, não são algo separado de Deus. Não existe nenhuma força que possa ocultar Deus. É Ele que está se ocultando. Igual o exemplo de uma tartaruga, que a sua roupa, a sua casa é ela mesma. Então ela pode até se esconder, mas é ela ali que está aparecendo. A mesma coisa que Hashem, Hua Elohim. Elohim é o nome da camuflagem da natureza. A palavra Elohim, com rei, é o mesmo valor numérico de Hateva, a natureza. Mas Hashem, Hua Elohim, a natureza e Deus, o próprio Deus infinito e ilimitado, e a maneira que ele se ocultou e se camuflou, é uma coisa só. Então não existe eu conseguir me ocultar usando minha própria mão, por exemplo. Não adianta, eu continuo sendo visto. A mesma coisa. Para Deus não faz diferença, porque todas as vestimentas e ocultações é Ele mesmo que está fazendo. Para a gente parece como se fosse separado. Por isso que perante Deus, perante Deus, tudo é como se não existisse mesmo. Dentro de Deus, é um pedaço de Deus, modo de falar. Toda a existência está dentro de Deus. Então, não é que Deus está no mundo, o mundo está em Deus. Ay